Olá, semioticistas. Hoje nós trataremos das estruturas fundamentais. Então, lembremos que a teoria da semiótica, ela concebe que o sentido ele é construído através de um percurso gerativo do sentido. Que esse percurso ele tem três etapas. A etapa terceiro é o nível que nós já tratamos, o nível discursivo, ou das estruturas discursivas. A etapa segunda que é denominado nível narrativo, onde nós tratamos das estruturas narrativas, de uma sintaxe narrativa, de uma semântica narrativa, assim como no terceiro nível nós tratamos de uma sintaxe discursiva e uma semântica discursiva. Hoje nós vamos falar dessa primeira etapa do discurso, que é a etapa mais simples, mais abstrata, que recebe exatamente o nome de nível fundamental, o nível das estruturas fundamentais, né? Que é onde surge a significação, como nós já vimos em vídeos anteriores, através de uma oposição semântica mínima, né? Então, assim, já que nós tratamos das estruturas narrativas, das estruturas discursivas, vamos tratar agora das estruturas fundamentais do texto, que, como eu já disse, é a primeira etapa do percurso de geração do sentido de um discurso e é exatamente como propõe a teoria da semiótica. Então, a ordem de apresentação de primeiro tratar das estruturas narrativas, logo das discursivas e voltar às estruturas fundamentais, ela deve-se ao fato prático de que é mais fácil examinar as estruturas fundamentais depois de ter entendido, aprendido as organizações narrativas e discursivas do texto. Então, no nível das estruturas fundamentais, o ponto de partida da geração do discurso, ela determina-se o mínimo de sentido a partir de que o discurso constrói, ou a partir de que o discurso ele se constrói. Então, explica-se nesse nível, nesse patamar, o modo de existência da significação como uma estrutura elementar, uma estrutura fundamental, ou seja, como uma estrutura em que a rede de relações ela se reduz a uma única relação, certo? Então, imaginemos várias relações resumidas em uma única relação. Trata-se da relação de oposição ou de diferença entre dois termos, no interior de um mesmo eixo semântico que engloba esses termos. Exatamente, pois o mundo ele não é diferença pura, né? Então, para tornar-se operatória, a estrutura elementar ela é representada por um modelo lógico, né? Que é o nosso conhecido quadrado semiótico. Então, nós vamos apresentar esse quadrado semiótico a partir de umas figuras não preenchidas semanticamente com os conteúdos fundamentais de dois textos que nós já analisamos, né? O primeiro texto de Chico Buarque, História de uma Gata, e o segundo texto que nós analisamos no vídeo anterior, salvo engano, intitulado O Sol em Pernambuco, né? Então, vejamos que no primeiro quadrado semiótico, nós temos dois grandes temas, o da liberdade e o da opressão. E no segundo quadrado, nós temos o tema, dois grandes temas opostos, o da vida e o da morte. Então, a representação pelo quadrado das estruturas elementares do texto, ele permite visualizarem-se as relações mínimas que definem esse texto, ou seja, o denominador comum de cada texto. Então, perde-se a especificidade do texto a ser recuperada nos níveis das estruturas narrativas e discursivas que já foram examinadas e também no patamar textual apenas entrevisto. Então, quando se diz de um texto que ele fala de liberdade, ou que trata da morte, ou que se ocupa do amor, o que se está examinando é a sua organização fundamental,
ou seja, o mínimo de sentido sobre o qual ele se ergue. E o conteúdo fundamental de um texto, ele apresenta-se sob a forma não apenas das relações apontadas acima, mas também de relações orientadas. Ou seja, a orientação das relações ela é a primeira condição da narratividade. Por exemplo, no poema História de uma Gata, esse texto, esse poema, ele constrói as suas diferentes leituras a partir da oposição entre liberdade e opressão, tal como nós vimos, orientada no sentido da passagem da opressão à liberdade. O texto ele começa pela afirmação da opressão, de que a gata ela estava oprimida, quando diz no texto, me alimentaram, fique em casa, não tome vento. Passa em seguida para negar essa opressão, quando ela diz, mas é duro ficar na sua. E até que ela afirma a liberdade, né? Quando ela diz, mas agora o meu dia a dia é diferente. Né? Então vejam como no nível fundamental, o nível das estruturas fundamentais, essa oposição entre liberdade, opressão e liberdade, ela se dá através de uma relação, opressão e liberdade, mas uma relação orientada, que passa da opressão para a não opressão até chegar à liberdade. No outro texto analisado, o texto de Melo Neto, intitulado O Sol de Pernambuco, e como eu disse, salvo engano, analisado no vídeo anterior, tem um conjunto maior de operações. Então, o poema ele repete em cada estrofe a negação da vida pelo sol que rasa pelos desertos, e impõe filtros e a afirmação da morte, do vazio e no exílio. Então, sob esse percurso, um outro percurso ele é possível, em que pela luta se negue a morte e se afirme a vida. Então vejam que existe essa relação básica, essa oposição semântica mínima entre vida e morte nesse poema, e essa relação ela é orientada da vida à morte, ou seja, se inicia tratando da vida, passa-se a não morte e chega-se à morte. Então, as categorias semânticas como liberdade versus opressão ou vida versus morte, cujas relações elas são representadas e operacionalizadas no quadrado semiótico, essas categorias semânticas elas constituem, portanto, o ponto de partida da geração do discurso. E essas categorias elas sofrem modificação axiológica, também na instância das estruturas fundamentais, quando determinadas pela categoria tímica que se articula em euforia e disforia. A categoria tímica estabelece a relação de conformidade ou de desconformidade do ser vivo com os conteúdos representados. Exemplo, vejamos no texto que já foi citado do Chico Buarque, A História de uma Gata, como a liberdade é conforme ou é eufórica e a opressão ela é desconforme, ela é disfórica. A determinação contrária ocorre quando os pais dizem que pretendem tirar os filhos de uma dada escola porque lá eles têm muita liberdade, por exemplo. Aí vejam que nesse caso a liberdade ela passa a ser disfórica, né? E a opressão, entre aspas, ela passa a ser eufórica. Então, os textos eles vão ser, por conseguinte, ou euforizantes ou disforizantes, segundo caminhem para o polo conforme ou desconforme da categoria semântica fundamental. No texto História de uma Gata, por exemplo, ele é um texto euforizante, pois o seu percurso ele está orientado para a liberdade, que é eufórica. Bom, então, resumidamente, no nível das estruturas fundamentais, procura-se construir o mínimo de sentido que gera o texto. Ou seja,
a direção em que se caminha e as pulsões e as tímias que o marcam esse texto. Então, assim construídas, as estruturas fundamentais convertem-se em estruturas narrativas. E a narrativa ela torna-se discurso. O plano de conteúdo ele casa-se com o plano da expressão e faz o texto. O texto ele dialoga com outros muitos textos. E essa conversa o situa na sociedade e na história, né? Enfim, então essa já é uma outra história que nós trataremos em vídeos posteriores, onde passaremos a analisar algo além do percurso gerativo do sentido.